noite, família! Tudo bem com vocês? Vamos chegando para mais um Segundas Intenções aqui no Família e Sexualidade. O papo hoje, sexualidade da mulher cristã. Como é que é isso? Como é que a gente lida com tantos tabus, com tantos preconceitos? Como que a gente une fé com ciência? Será que o sexo foi feito realmente por Deus? Será que é pecado? Será que é feio? Será que Deus não gosta? E aí, hein? Vamos falar sobre isso. O tema hoje é conversa íntima com a Eidiomara, autora desse livro aqui, que fala um pouco sobre a sexualidade como um todo, né? E pode ser usado tanto por mulheres quanto por casais, né? Focado aí, gente, no público cristão. Mas qual que é o objetivo dessa live hoje? Não é só para quem é cristã, né? Não é só para quem é cristão, mas também é para você que trabalha atendendo pessoas. E é claro, né, gente? Nós precisamos conhecer um pouco mais sobre o universo da sexualidade voltado para pessoas cristãs, porque é diferente, cada público tem uma demanda e uma necessidade diferente, né? Então, será que é diferente falar de sexo para as pessoas cristãs? Quais são os recursos que a Eidiomara, né, encontrou aí para abordar esse tema com mais tranquilidade? O objetivo hoje da nossa live, então, é conversar um pouquinho sobre as barreiras, sobre as dificuldades e também sobre as possibilidades de como que a gente lida com a sexualidade quando a gente está falando de uma pessoa que tem princípios cristãos, ok? Então, é tanto para você que é cristã, que é cristão e quer saber um pouquinho mais do que a Bíblia Sagrada fala sobre o sexo, sobre a sexualidade, e também para você que atende pessoas. Não tem como você falar assim, eu não vou atender cristão. Eu não sou cristã, então eu não vou atender cristão. Não tem como. A gente está lidando com o ser humano, né? E quando a gente lida com o ser humano, a gente precisa respeitar a fé, a não fé. A gente precisa respeitar a orientação sexual, a idade, o ciclo vital que a pessoa está, as preferências, as dificuldades, as limitações. A gente respeita e a gente ajuda as pessoas dentro das dificuldades delas. Então vamos lá. Deixa eu chamar aqui a nossa querida convidada de hoje. Boa noite! Boa noite! Que Tudo delícia! bem? Tudo, Sara! Deixa eu só afastar mais aqui para ver meu rosto todo, né? Obrigada por ter aceitado o convite. Sei que você precisou ajeitar aí a sua agenda para a gente conseguir conversar, né? Nossa, uma honra! Que bom! Seja bem-vinda, Ediomara. Fiquei muito feliz quando eu soube, né, do seu livro. A Ediomara já é sexóloga, fisioterapeuta, já trabalha nesse ramo, mas também está com a gente no curso de formação em sexologia. Olha que bom e que honra para nós também, né? E a E está Ediomara tem esse agregando livro. muito. A Ediomara tem esse livro Conversa Íntima e nós vamos conversar muito sobre ele hoje. Conversa íntima, né, Ediomara? Começa já se apresentando um pouquinho aí para nós. Tá bom, boa noite, gente linda, tudo bem? Que delícia estar aqui com vocês hoje, conversando assim sobre um tema que sou apaixonada e eu creio que muitos que estão aqui também, né? Bem, como fui apresentada, eu me chamo Ediomara Carvalho, sou fisioterapeuta pélvica, também sexóloga, sou palestrante, autora, né, desse livro, Conversa Íntima, juntamente com uma colega, com Eliane Mello. Atuo 11 anos na área da fisioterapia pélvica, né, e na área da sexualidade voltada para a educação sexual. Faço parte da 4ª turma aí do curso de Sexologia Clínica e Educacional, que tem agregado muito mesmo conhecimento. E logo, logo estarei atuando na terapia sexual, na psicoterapia, né? Na terapia de casais. Estou super ansiosa por esse momento, assim, que eu sei que vai agregar bastante. Sou mãe de 2 princesas, a Liz Sofia, de 8 meses, e a Yasmin, de 6 anos. Sou casada, muito bem casada,
com Daniel Carvalho. Nós estamos já nessa caminhada aí há 15 anos. E meu esposo é pastor, então nós somos uma família pastoral e temos atuado aqui na região norte do Brasil. Ah, então você não é só cristã, você é pastora. Assim, né? Na nossa igreja nós não somos pastora, né? Mas tem um cargo ali de autoridade. A gente auxilia, né? Agrega aí conhecimentos na área. Por que eu tô te falando isso? Porque eu já quero começar com a primeira pergunta. Vamos lá. Como que é para você, como que foi para você começar há 11 anos atrás a falar de sexualidade no meio cristão? Como que é isso, Edilmara? Eu chego a me arrepio, viu, Sara? Porque, de fato, assim, não foi uma tarefa muito fácil, não. Hoje não é, né? É bem melhor, mas não foi uma tarefa fácil. Foi mais aberto para mim, porque eu entrei, assim, dentro da sexualidade, juntamente com a fisioterapia pélvica, né? Que a gente tem a matéria de sexualidade voltado para as disfunções sexuais, né? Então, o fisioterapeuta pélvico, ele atua aí na dor gênico-pélvica, né? Na dispareunia, no vaginismo, nos transtornos orgásmicos, né? Então, eu entrei de carrão de cena nessa área, né? Então, comecei com a ginástica íntima. Só que eu percebi que, assim, para você tratar uma disfunção sexual, não era algo apenas físico, né, que provocava essa disfunção. Na maioria das vezes foi um fator psicológico, né, emocional, relacional, que acabou desenvolvendo essa disfunção. Aí foi quando que eu percebi a necessidade que eu precisava me aprofundar. Aí eu fui assim, cada palestra que eu ia dando, né, eu ia agregando conhecimentos. Mas, assim, foi bem difícil. Já aconteceu de pessoas saírem do auditório e falar assim, tá louco? Isso aqui não é lugar de igreja, não é lugar de falar de sexo, não. Saíram mesmo. Eu lembro de 3 mulheres que saíram do auditório quando eu comecei a abordar o assunto. E olha que eu sou uma pessoa, assim, que falo com muita leveza, de uma forma bem descontraída. E mesmo assim a gente encarou aí essa grande barreira. Era comum, e ainda, né, perceber-se algumas pessoas escorregando na cadeira, querendo se enterrar. Então, mas assim, ao mesmo tempo, esse fim de semana mesmo, eu contemplei umas cenas assim, nossa, que eu queria estar gravando no momento, né? Muitas, assim, com aquele olhar, assim, de expectativa, de alegria, de libertação. Então, temos muito isso, né? Então, isso, assim, é recompensador demais, né? E é o que nos motiva a continuar ajudando aí essas mulheres cristãs, que é o meu maior público hoje, né? Eu trabalho com palestras para 50, 100 mil, 3 mil mulheres em congressos, encontros de casais. Então, assim, é minha missão de vida hoje mesmo. É tanto que eu estou, assim, agregando a fisioterapia pélvica e a sexualidade, porque todas as duas áreas, né, são áreas bem amplas, assim, que exigem muita dedicação, muito estudo, muito conhecimento. E eu estou conseguindo aí, né, dar uma ajustada aí nas duas profissões e tem sido, assim, muito satisfatório. A despeito de desafios. É verdade. Mas falar de sexualidade já é difícil, já é uma barreira, um tabu em qualquer sociedade, né? Em qualquer espaço social. Mais ainda quando a gente fala do meio religioso, vamos colocar como um todo, principalmente o cristão, né? Eu falo, gente, ó, eu também sou cristã, então eu posso falar, porque eu não estou falando mal da religião de ninguém, estou falando da minha, né? Então eu não estou apontando o dedo para a religião do outro, né? E eu também venho desse contexto, né? A maior parte do meu desejo de lidar com casais e com sexualidade também veio do contexto da religião, né? Então, assim, eu entendo, né? Tenho essa mesma percepção sua de que precisamos falar, as mulheres estão sedentas, os casais estão sedentos por um socorro mesmo que vem para olhar para essa área da vida, né? Então é difícil, mas se fosse fácil, não precisaria da gente falar, né? Todo mundo sabia de cor e salteado. E aquilo que você falou, você começa com a educação em sexualidade, então.
Qual que é a sua percepção? Eu sempre estou falando também lá no curso de sexologia, né, gente? A educação é a parte mais importante, porque é a preventiva, né? A terapia sexual a gente já entra para remediar um negócio que já desandou, né? Como que é para você a sua percepção da educação em sexualidade? Qual que é o lugar dela no trabalho do sexólogo? Eu acho que a gente precisa de duas coisas: de conhecimento. Você tem que ter muita segurança naquilo que você transmite. Você precisa de muito respeito, né? Porque quando a gente vai tratar desse assunto, a gente tem que ter muito cuidado para não levar aquilo que nós achamos, aquilo que nós Sim, cremos, né? Sem respeitar o nível que aquela pessoa se encontra de conhecimento. Eu digo isso em especial no meio religioso. Eu e meu esposo, a gente conversa muito. E ele, desde quando eu comecei, ele pontuou algo que eu levo até hoje e sempre me faz muito bem como sexóloga, né? Eiji, não tente levar aquele conhecimento que você adquiriu, fazer com que ele desça de goela abaixo, entendeu? Porque a princípio pode doer, pode machucar, pode ser assim, você vai tirar a pessoa de uma zona daquilo que ela criou a vida inteira, né? Não é de um dia para a noite que ela vai mudar a percepção daquilo. Então, eu vejo que como educadora sexual, a gente tem que ter essa percepção muito clara, esse jeito carinhoso, né, de falar, leve de falar e de respeito, Sara. Né? Eu já tem mais ou menos um mês, eu passei por uma situação, duas situações assim bem interessantes. Eu estava falando, né, das carícias orais, que a Bíblia fala sobre as carícias orais, né? E de repente a mulher falou assim: tá louco, eu vou deixar meu esposo tocar na minha genitália, eu não sou nenhuma prostituta. Porque a uau! percepção que ela tinha era essa. E eu não poderia jamais afrontá-la. Eu ouvi com carinho, eu tentei mostrar na Bíblia, mas falei para ela: eu respeito a sua posição, né? Infelizmente, a nossa educação sexual, ela não foi a mais adequada, né? Nós temos uma referência da pornografia como a educadora sexual, infelizmente. Então, é um processo, mas vai analisando, vai estudando, Sim. ore sobre o aspecto, né? Que Deus assim nos mostra quando a gente pede, quando a gente fala, mas eu respeitei. A outra foi com relação a sexo no sábado, né? Nós sabatistas, nós guardamos os sábados e acreditamos que o sábado é um dia santo. E você não tem noção, gente, do que a gente enfrenta no aspecto da sexualidade, porque lá na era de Constantino era pecado fazer sexo no sábado, porque era dia de adorar Ave Maria. Gente, é uma confusão esse negócio. Então, eles acreditam, muitos acreditam piamente que no sexo não pode fazer ou que no sábado não pode fazer sexo, porque estão ali transgredindo o mandamento. E ela, além de pensar a respeito, ela influencia os filhos e fala que você está pecando. Enfim, né? Eu fui conversar com ela e mostrar, né, alguns pontos de vista, o que a Bíblia fala e tal. Mas eu percebi que ela tinha uma ideia muito formada a respeito. E o que eu fiz? Eu abracei e falei assim: minha linda, eu te amo muito. Eu entendo você. Aliás, eu respeito o seu posicionamento. Entendeu? É o que você pensa. Mas se você quiser se abrir para ver outras possibilidades, tem esse caminho. Fique à vontade. Então, eu diria hoje, para quem está aqui presente, né, e futuros sexólogos, terapeutas sexuais, é que a gente precisa ter esse olhar mesmo de amor, né, e de respeito com relação àquilo que o outro pensa. Eu até quero deixar aqui que esses dias eu fiz uma live sobre como que a gente conduz uma sessão em que existem muitas crenças religiosas ligadas ao sexo, gente. Então, lá no IGTV, depois vocês podem assistir também para complementar isso que a Idiomara está falando. Ó, vocês podem ir colocando as perguntas aqui de vocês que a gente vai responder, tá? Tem uma pergunta aqui, mas daqui a pouquinho eu vou fazer. Pode falar. Sara, outra coisa assim que eu gostaria de compartilhar com todos que estão presentes, principalmente com os futuros sexólogos aí, aqueles que já atendem na área, é algo que tem me ajudado muito. Para lidar com o cristão, a sexualidade do cristão. O cristão tem como manual o quê, gente? Tem como manual a Bíblia, certo?
Só que, infelizmente, né, a Bíblia ela é pouco estudada e muito mal interpretada por muitos, certo? Então, tanto você que é cristão quanto você que não é cristão, qual seria, assim, a minha sugestão? É muito importante que você entenda o que esse manual fala sobre a sexualidade. Eu gosto muito da Andrea Vargas, né? Ela tem, inclusive, ela tem um curso que fala sobre sexualidade, voltado à Bíblia e tudo mais. Ela fala que a Bíblia ela não fala sobre sexualidade, ela grita. Essa é uma expressão que eu achei muito interessante que ela traz. E, de fato, a Bíblia fala. E uma médica, uma ginecologista, outro dia entrou em contato comigo que a paciente dela chegou com um livro no consultório e ela achou interessante, ela é católica, e ela achou interessante, ela entrou em contato comigo querendo adquirir o livro, eu enviei para ela. E ela falou o seguinte, ela falou assim, Jomara, eu não sou cristã, não sou evangélica, mas eu tenho um público muito grande de mulheres evangélicas. Eu quero entender esse universo, né, da sexualidade no contexto cristão, para que assim eu consiga fazer algumas adaptações, para que assim eu consiga atender melhor esse público. E eu achei fantástico isso. Pensa uma lição assim para nós, né? Porque, eu não sou cristão, então eu não quero saber sobre isso. E não é, né? Você vai receber, como você começou falando, a gente recebe pacientes que não são cristãos e nós recebemos pacientes cristãos. E a gente precisa lidar, saber como lidar com as questões, com suas crenças, para que assim a gente consiga ter sucesso terapêutico, né? E não é só o fato da pessoa ser cristã ou não, mas nós somos uma sociedade que veio muito, né, de uma colonização muito cristã, muito católica. Então, às vezes, a pessoa não é cristã, mas ela veio de um contexto familiar em que a criação, a educação foi muito voltada para esse rigor, vamos dizer assim, né, das questões religiosas, das crenças, das vozes familiares, o que era ensinado. Então, não é simplesmente, eu sou cristã, como você disse. Não, a gente vai receber, a gente vai lidar com muitas pessoas que ou são cristãs ou têm uma carga de educação e de ensinamento religioso, na maioria das vezes com muita castração, punição, medo e culpa, né? Voltado para as questões sexuais. E, Diomar, eu estava aqui dando uma olhada no seu livro, recebi, já consegui ler um pouco, mas não li tudo, então eu vou pegando os tópicos aqui para a gente conversar. O que significa o ABC da sexualidade? O que é isso, ABC da sexualidade? Vamos lá, é o capítulo 3, D4, nem lembro. A autora aqui não lembrando. Aqui a gente fala da sexualidade que começa desde o ventre, né? Desde a concepção. Aí a gente traz da fase adulta, aí a gente fala também um pouquinho da construção da sexualidade e o quanto isso interfere na nossa vida, né? Como criança, como adolescente, como adulto, como esposa, como mulher. Então, assim, é um capítulo bem interessante. E você fala aqui um pouco também exatamente dessas fases, como que nós vamos passando por essas fases e a nossa sexualidade está sendo construída, né? E, inclusive, você traz aqui uma fala muito interessante, que é, inclusive, bem forte, que é a palavra reconstrução, né? Reconstruindo a sexualidade. Gente, olha que interessante. E aí já fica a pergunta para todos nós, né? Será que nós não estamos precisando fazer aí uma reconstrução mesmo, né? Da nossa sexualidade, dos nossos pensamentos, do nosso mundo interno com relação à sexualidade, né? Nós estamos falando do livro Conversa Íntima, da Ediomara. No final aí, quem tiver interesse já pode entrar em contato com a Ediomara, segue o canal dela aí também e peça o livro. Obrigada. Gente, olha só, tem vários assuntos aqui, não dá pra gente falar de tudo, mas vamos lá, vamos de coisas mais possíveis aqui da gente falar e concluir, porque senão fica muito aberto.
você traz 2 capítulos aqui, os primeiros capítulos, o primeiro capítulo que fala: e viu Deus que era bom, fazendo uma referência à criação de todas as coisas, inclusive Adoro esse do capítulo. corpo do homem, da mulher, do sexo, do orgasmo, do clitóris, do pênis, né? Ou seja, tudo isso está dentro da criação, né? E também traz um capítulo que é o Senhor do Sexo. O que que você quer dizer? Então, você está querendo me dizer que quem criou o sexo foi Deus e que ele gosta que as pessoas façam sexo? É isso? Isso mesmo, ele celebra. Eu adoro esses capítulos. Eu não começo nenhuma palestra sem falar a respeito disso, né? Eu acho tão lindo, assim, para nós que acreditamos, né, no criacionismo, que acreditamos que Deus que criou o ser humano. Eu acho fantástico quando Deus terminou de criar Adão e falou assim: Adão, meu querido, vai dar nome aos animais, né? E Adão foi dar nome aos animais e de repente ele percebeu que cada um tinha, né, a sua companheira. O macaco tinha a macaca, ou não sei se é macaca fêmea, macaco fêmea. O leão tinha a leoa, e ele olhou assim: gente, uai, cadê a minha companheira? Não vejo ninguém, né, da minha espécie. Tem alguns teólogos que sugerem que Deus, né, imediatamente não criou Adão, que desejava que ele tivesse a necessidade de ter uma companheira. Eu acredito que possivelmente foi isso mesmo, é uma hipótese, né? Mas, enfim. E após Deus criar, né? Após essa tarefa e Adão sentiu essa necessidade, Deus chamou Adão e falou assim: eu vou preparar uma companheira para você. E Deus fez Eva. Mas olha que interessante, lá em Gênesis 1, 27, versículo 27 e 28, após criá-los, abençoá-los, né? Que abençoar ali significa realizar a primeira cena de casamento. Deus deu uma ordem para eles. Qual foi? Queridos, façam muito sexo, que vocês precisam encher essa terra. Crescer e se multiplicar, né? Exatamente. Mas tem pessoas que ficam ali, né? Não, Deus fez o sexo para a procriação, ó, tá evidente, realmente há evidência nisso. Mas vem aqui comigo. Deus fez o sexo para a procriação. Mas quando a gente pensa no corpo humano, você consegue ver quando você recebe um estímulo erótico, o seu corpo mantém-se como estava? Gente, não mantém, o nosso corpo responde a um estímulo erótico, né? E não é à toa que o negócio começa a esquentar. E como? Eu falei, tem gente que acha, não, Edith, surgiu depois do pecado, né? E surgiu depois do pecado. Eu falei, me diz uma coisa, gente, quem foi que criou o corpo humano? Acreditamos que foi Deus que criou. E você acha que Deus criou essa coisa mais linda aqui, que é o clitóris, né? Eu vou pegar um maior aqui. Com até hoje, né, Sara, o que nós sabemos da ciência, né, o que foi comprovado é que esse órgão tem uma única função, gente: proporcionar prazer. Você acha que Deus colocou esse órgão na mulher para quê? Você acha que Deus colocou um pênis com uma sensibilidade tremenda, com aproximadamente ali 4.000 terminações nervosas, aqui 8.000 terminações nervosas, com que propósito? Deus criou uma pele quando é tocada, um cérebro com a capacidade tanto de, né, destravar ou travar, com uma capacidade tremenda para sentir prazer. Foi para nos proporcionar realmente prazer. Não esses órgãos, né, essas sensibilidades, né, essas inervações, o nosso cérebro com toda essa capacidade, ele não foi criado por acaso. Ele não surgiu por acaso. Foi criado com um propósito: proporcionar prazer. E Deus é a favor do prazer. Outro dia eu fiz uma enquete, quem me segue possivelmente viu, até, né, participou. Eu fiz uma enquete e perguntei: Deus é a favor do prazer sexual? E uma boa parte das pessoas que me seguem são cristãs, né? E eu confesso para você que eu ainda me fiquei surpresa, que eu creio que 5% responderam que Deus não é a favor do prazer sexual. Então, há sim pessoas que ainda acreditam que Deus é contra o prazer. E não, Deus é a favor do prazer sexual. Ele nos fez seres sexuais com uma capacidade tremenda de sentir e de proporcionar prazer ao nosso cônjuge. A gente tem que ter isso muito claro em nossa mente,
Porque, gente, isso é libertador. Porque a gente vem de uma educação sexual que nos ensinou e nos motivou a acreditar no oposto. Mas aqui nós temos uma prova viva que Deus é a favor do prazer sexual. Se você ainda tem dúvida, no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, tem 3 versos bíblicos. Se você depois, se você quiser, você pode estar dando uma olhadinha lá no meu feed. Tem um post que eu fiz. O que a Bíblia fala sobre sexo oral? Eu acho que é essa a temática, tá? É o título. E lá, aqui no livro do Cântico dos Cânticos, nós temos 3 versos que falam que Salomão e Sulamita faziam carícias orais, gente. Vocês acreditam nisso? Talvez, assim, muitas pessoas ficam um pouco escandalosas, mas Deus, como a Bíblia fala sobre isso? Enfim, o livro de Cântico dos Cânticos é um livro poético, né? Então, não tá lá escancarado assim, ó. Mas, quando você vai para a língua que foi escrita, que foi o hebraico, quando a gente traz para a tradução, a gente verifica que está falando de vulva, de vagina, de pênis, de órgão sexual masculino, órgão sexual feminino. Então, enfim, aqui tem provas de que Deus fez o prazer, né, para que pudéssemos desfrutar, e o nosso corpo é uma evidência viva disso. É isso. Muito bom. Gente, olha só, isso que a Ediomara está falando são reflexões que nós precisamos fazer com os nossos clientes. Porque nós não podemos simplesmente dar uma resposta pronta. Não, porque aqui é porque o corpo não sei o quê. Não, reflete isso com a pessoa. Olha, se ela tem uma fé cristã, é como a Ediomara falou, o livro sagrado dos cristãos é a Bíblia. Então, a gente vai usar o livro sagrado, que é a Bíblia, para ajudar as pessoas nesse destravar da sexualidade. Então, você bem falou, né? Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, aquilo ali, gente, é uma literatura realmente toda voltada para a sexualidade, não só para o sexo, para o coito, mas para a sexualidade como um sentido muito amplo, da relação, do afeto, do amor, do carinho, do cuidado, da intimidade. E quando a gente fala da fé do cristão, ele realmente acredita que Deus criou todas as coisas, né? Incluindo o corpo do homem e da mulher. Então, nós precisamos usar essa fé ao favor da pessoa que está com dificuldade. Ou seja, quem fez o homem, a mulher, os animais, e quem colocou esse clitóris lá? Normalmente eu brinco, né? Nas palestras que eu dou também, eu pergunto, gente, Deus fez o corpo do homem, da mulher, colocou tudo bonitinho lá. De repente, quando foi para fazer o pênis, a vulva e o clitóris, ele falou assim, ó, vem cá, capeta, agora eu sei que vai fazer essa parte aqui. Que eu não vou pôr a mão nesse negócio, não. Não foi assim, né, gente? Então, se foi Deus que fez, ele fez tudo lindo e foi para o nosso prazer mesmo, né? Então, olha só que coisa maravilhosa. É um conhecimento que liberta. E aí a pessoa tem possibilidade de pegar o que está na Bíblia e pegar o que ela aprendeu. Agora ela passa a ter escolha. O que ela quer, em que ela vai acreditar? Ela quer acreditar na Bíblia, no que está falando lá, no que Deus fala, ou em quê? O que ela ouviu da mãe, da avó, do tio, do padre, do pastor, não sei de quem. Então, assim, usar realmente a biblioterapia. Não é a biblioterapia da Bíblia, não, né? É do livroterapia, né? De biblioterapia no sentido de usar literaturas. E nada melhor do que usar a Bíblia nesse sentido, né? E eu acho interessante porque você traz aqui também, olha só que interessante, pessoal. Tem um capítulo aqui em que é trazido, né, toda a parte anatômica aqui, né, da mulher. 4, Sara. Oi? É o 4. Isso, ó. E aí, gente, ela ensina, né, realmente como que é o corpo, o que acontece no nosso corpo, quais são as partes do corpo. Ela fala do ciclo da resposta sexual.
Olha que interessante, desejo, excitação, orgasmo, resolução, né? Então, assim, você percebe, Ediomara, que essa parte de autoconhecimento ainda é muito tabu no meio cristão? Como que você lida com isso? Quais as estratégias que você usa para ajudar as mulheres nesse sentido? Olha, nessa parte eu vejo muita falta de conhecimento. Muita falta de conhecimento, muita vergonha do corpo. Eu faço uma pesquisa normalmente nas palestras, eu faço uma dinâmica com elas sobre a região íntima, né? Faço algumas perguntas, o que elas acham da região íntima, que nomes elas dão, qual é o cheiro, né? E no final eu peço para elas desenharem a vulva. É uma experiência transformadora para que elas se Fica aí a permitem, né? dica, hein, gente? Explica para nós. Não, explica como que é essa dinâmica. Você Vamos pede elas, lá. Então, você fala do cheiro, do gosto, do cheiro. Eu pergunto se elas gostam. É a primeira pergunta. Vocês gostam da região íntima de vocês? Sejam sinceras. Não é para mim. Você está respondendo para você agora. Você gosta da sua região íntima? Sim e não. Não. Ou mais ou menos. Eu dou essa opção ainda. Gosto mais ou menos. Você gosta do cheiro? Como você acham que isso é muito importante, que muitas vezes elas usam apelidos que remetem a algo totalmente negativo. Então é importante que elas, né, que elas tenham noção disso, que se ela remete a algo positivo, ou negativo, ou se ela também, às vezes elas não sabem o nome certo, né? Meu objetivo ali também é ensinar o nome correto para elas, certo? E depois eu pergunto, são 4 perguntas. Cheiro, tenta lembrar aqui, cheiro, se elas gostam. Nome, tem mais uma pergunta, eu esqueci. tá? E no final, eu peço para elas desenharem. Eu falei assim, mas eu não quero que você desenhe aquela que você viu em algum lugar. Eu quero que você desenhe a sua, com todas as estruturas ali presentes. A princípio, eu não mostro a vulva porque eu quero incentivá-las a realmente terem noção se elas conhecem ou não, se elas têm pelo menos uma noção básica da sua região íntima. E como para mim não é surpresa, a maioria não consegue desenhar todas as estruturas. Infelizmente, essa é uma realidade muito presente. Ao término da atividade, eu peço para elas me falarem como foi responder as perguntas, como foi desenhar, se elas tiveram alguma dificuldade, qual foi o sentimento que elas sentiram, né? E é muito interessante você ouvir os relatos. Aí eu tive muita dificuldade de desenhar, eu descobri que eu não me conheço. Aí depois disso que eu trabalhe com outras formas de incentivá-la a se conhecer, porque é um tabu muito grande, né, no mundo cristão, porque quando você fala para elas se conhecer, elas pensam logo que é para se masturbarem, né? Então, eu vou explicar o que é esse autoconhecimento. E, de fato, Sara, muitas têm muito... Eu queria até passar essa dica aqui para vocês. Olha aí, que linda. A gente, né, como terapeuta, como educadora sexual e até mesmo como fisioterapeuta pélvica, a gente incentiva muito a mulher a olhar a região íntima no espelho. E olha, eu confesso para você que não é uma tarefa fácil para elas fazerem de cara. Eu não oriento para fazer de cara isso, que muitas não farão. Então, eu passo uma imagem mais ilustrativa, né? Aí depois a gente passa por uma imagem quase real, depois uma imagem real, para ela ir acostumando. E depois a gente pede para que ela venha dar uma olhada no espelho. Mas é um processo que não é do dia para a noite que a gente vai conseguir. E a gente chama isso de dessensibilização sistemática, né? A gente ia aos pouquinhos para não ativar aquele bloqueio na pessoa, né? Eu lembro que na fisioterapia pélvica, eu atendi uma paciente que ela estava com prolapso de útero, foi feita a cirurgia, o prolapso de útero é a queda de útero, tá, meninas? Foi feito só ligar aqui que esquentou. Foi feita a cirurgia, só que ela continuou com a mesma queixa, como se tivesse uma bola na vagina e tudo mais. A médica me encaminhou para que eu pudesse reabilitar aquela musculatura que estava extremamente fraca. E assim, o fisioterapeuta, a gente pélvica, a nossa avaliação às vezes pode durar até 2 horas. Então a gente realmente faz uma avaliação muito criteriosa. E ela chegou com essa queixa, eu fui avaliá-la. O que eu percebi? Quando eu fiz
pedi para ela fazer um teste, eu percebi que ela estava com prolapso de uretra. A uretra dela também estava com prolapso, né? Estava caída. E eu perguntei para ela, eu falei assim, aí eu perguntei, né? Se ela já tinha se olhado, se ela se conhecia. Ela falou assim, Deus, e era uma pessoa, gente, da alta sociedade, uma pessoa estudada, muito bem esclarecida. Ela falou, doutora, Deus me livra olhar para essa menina, Deus me livra. Aí ela falou assim, realmente, com um sentimento de repulsa, gente. E eu falei, mas como? Ela falou assim, doutora, eu tenho tanta vergonha de olhar, porque eu fiquei tão indignada que após a cirurgia eu ainda fiquei com esses sintomas, que eu pedi para o meu filho olhar para mim, para ele tentar descobrir o que era. Aí eu pensei, nossa, deve ser, né, o filho dela talvez seja um médico, né? Eu falei assim, tá, o seu filho é médico? Ela falou assim, não, meu filho não é médico não, meu filho é engenheiro. Ou seja, ela teve coragem de mostrar para o filho sua região íntima, mas não teve coragem de olhar. Então tinha muitas questões por trás. Você acha que essa mulher ia ter coragem de pegar um espelho e olhar sua região íntima de cara? Nunca, né? É tanto que eu falei assim para ela, olha, você quer ver? Eu perguntei, você quer ver mais ou menos como é que está para que você consiga entender? Aí ela ficou, eu falei assim, se você quiser e me autorizar, eu posso gravar e te mostrar você fazendo o teste. Aí ela, tá, doutora, tá, eu quero ver esse negócio que eu quero entender. Aí eu gravei, mostrei pra ela, falei assim, é isso aqui. Ela falou assim, apaga, então eu não quero ver isso mais. Enfim, então assim, a gente precisa realmente ter muita sensibilidade, cautela, quando a gente for fazer essa abordagem de autoconhecimento. É verdade. E você tocou num ponto que a gente está sempre frisando, né? Temos que ir com calma, respeitar até mesmo a palavra masturbação, né? A gente ter uma cautela, porque a gente pode substituir por estimulação, autotoque, né? Para não realmente não dar uma conotação também erótica para esse autoconhecimento, né? Porque às vezes se a mulher principalmente leva para essa conotação erótica, às vezes o bloqueio dentro dela é tão grande que nem o autoconhecimento ela não quer, né? Então aí nessa dessensibilização mesmo, vai aos pouquinhos, essa postura é tão importante. E Diomara, eu achei assim que tem algumas atividades muito interessantes, né? Tanto que dá para a mulher fazer, quanto o casal. O que você mais tem aconselhado, ou o que você mais tem trazido de tarefa, vamos dizer assim, para as mulheres, para esse desbloqueio, ou para começar, né, esse desbloqueio aí da sexualidade? Tem alguma coisa que você possa trazer para nós aqui, para o pessoal que está te ouvindo, até para eles ficarem mais curiosos para comprar o livro, hein? Olha, Sara, assim, uma das grandes queixas que chegam até mim, principalmente pelas redes sociais, onde que elas sentem mais a vontade de fazer perguntas ali no privado, tem sido com relação à imagem corporal. Você acredita? E quanto isso tem comprometido a sexualidade? Isso tem chegado assim a rodos. É tanto que eu estou querendo desenvolver um projeto aí em cima disso para a gente poder estar ajudando, né? Então, eu tenho uma tarefa que eu gosto muito de pedir para elas fazerem em casa, né? Porque muitas delas têm essa dificuldade com relação à sua higiene íntima, com relação ao seu corpo no geral. E uma tarefa, ela é simples, mas ela faz tanta diferença. Eu pergunto para elas o que seu esposo acha da sua região íntima. Você já teve coragem de perguntar isso para ele? É uma tarefa que eu passo para casa na maioria dos eventos que eu estou. Ela falou assim, Deus, não, eu nunca tive coragem. Eu falei assim, pois pergunte para ele, porque você vai ficar surpresa. Pergunte para ele também o que ele acha do seu corpo. Porque a mulher, no momento ali da relação sexual, ela fica tão centrada nos seus defeitos, é incrível isso, ela fica tão centrada ali nas suas imperfeições que, convenhamos, né, Sara, isso é muito, é um padrão que infelizmente, né, foi implantado em nós a respeito dessa beleza, desse padrão de beleza, que tem comprometido muito, que tem deixado as mulheres inseguras no momento de realmente desfrutar do prazer como Deus idealizou, como Deus sonhou. Então, eu passo essa tarefa para elas. E é incrível. Outro dia eu até fiz uma postagem super interessante de uma charge que eu achei que a mulher estava se olhando e falando, né? Ai, que eu engordei X quilo e mostrando. E o homem, o marido, tá na cama olhando para ela e falando assim, nossa, que perfeita.
É verdade. E muitas responderam, gente, é isso que o meu marido fala, Eide, é isso mesmo. Então, eu tenho trabalhado bastante essa parte, essa questão mesmo da autoimagem, tanto do corpo como um todo, como da região íntima. Delas começarem, né, a olhar, a pensar na sua região íntima como algo realmente maravilhoso, perfeito que Deus fez, que cada uma tem um corpo único, que cada uma tem uma única genitália. É você olhar para o rosto da sua colega, você vai perceber que é um ser humano, mas que tem características totalmente diferentes das suas e que ela é linda do jeito que ela é. E com o nosso corpo, com a nossa genitália, não é diferente. A gente tem que parar de ficar buscando aí esse padrão que tem exigido da gente de beleza. A gente precisa viver o hoje, né? A gente fala assim, não, eu vou começar a me achar bonita depois que eu perder X quilo, depois que eu fizer tal cirurgia. Não, você é bela hoje, você é linda hoje. Que a partir do momento que essa mulher ela se empodera, ela começa de fato se olhar como uma mulher linda, do jeito que ela é, com celulite, com estria, com barriga pequena, barriga grande, perna grossa, perna fina, ela vai ser uma mulher bem mais segura no momento ali da sua intimidade com seu cônjuge. Então, você que está aqui, pergunte para o teu digníssimo aí o que é que ele acha da sua região íntima e prepare para uma resposta maravilhosa que ele vai dar. Porque, meu Deus, se tem uma coisa que deixa qualquer marido louco, né, que desestrutura um homem é quando ele olha para uma genitália. Uhul! Assim, ele vai responder meu parque de diversões. Gilmara, eu quero só te perguntar uma coisa que agora até eu fiquei curiosa também. Você falou, que aí já fica a dica aí para todos nós, né, a gente que atendemos, a gente saber como que a gente responde. Você falou que as pessoas que guardam o sábado, né, que são os sabatistas, é esse o termo? Sim. Eles vêm com esse pensamento de que sexo no dia do sábado é pecado. De fato, a gente vê pessoas, às vezes, nós temos muitos alunos, por exemplo, que da sexta-feira, né, acho que às 18 horas até o sábado, eles não podem participar das aulas, então a gente super respeita, a gente tenta não colocar aulas nesse dia. Então, a gente sabe que tem toda essa fé em torno aí do sábado. Mas com relação ao sexo, à sexualidade, como que você aborda e o que a gente deve, né, de alguma forma, assim, tentar ajudar as pessoas dentro dessa questão aí do sábado? Olha, essa não é uma tarefa fácil, viu? Porque eu sou sabatista, né? Então, assim, olha que por ser sabatista, esposa de pastor, e levar esse despertar para uma outra visão é uma tarefa bem árdua, viu? Não tem sido fácil, porque, de fato, principalmente as pessoas mais idosas, né? Mais maduras, que têm isso muito internalizado dentro delas. A minha arma é essa aqui, é a Bíblia. Então, a primeira coisa que eu pergunto, aonde é que está escrito na Bíblia que não pode fazer sexo no sábado? Aí usa muito, infelizmente, muitas pessoas usam a Bíblia, né? Texto da Bíblia fora do contexto, né? Então eu trago, olha, mas aqui não está dizendo isso. E outra coisa bem interessante que vale a pena a gente ressaltar, quando Deus criou Adão e Eva, ele criou ali na sexta-feira à tarde, não foi? Aí imagine uma coisa, criou na sexta-feira à tarde, aí de repente chegou o pôr do sol, né? Que o sabatista ele começa a guardar o sábado a partir do pôr do sol de um dia, de sexta-feira ao pôr do sol do sábado, né? Que o dia começa quando o sol se põe. Quando o sol então, se põe. Então me diz, então Deus era um mundo perfeito, sem pecado, né? Então, quando Deus criou Adão e Eva ali de tarde, apresentou, realizou o casamento, possivelmente o negócio já aconteceu. Vocês acham que um virou pro outro e falou, nossa, já vai entrar o sábado, né? A gente vai deixar então para ter relação sexual. Não pode trabalhar, não pode fazer nada. O que eles vão ficar fazendo? Que propósito? Me diz qual o propósito disso, gente. Sabe, é uma coisa assim, sem pé e sem cabeça, gente. O que a gente faz quando a gente termina de casar? Que casa aí virgem, que acreditam, né? Que deve se casar virgem, quando você, ou não, mas assim, que se mantém ali sem relação sexual até o casamento. Quando termina, meu Deus do céu, quando eu saí do casamento, meu Deus, eu saí pegando fogo.
Você vai deixar ainda passar mais um dia? Então, assim, de fato, é um equívoco muito grande que está enraizado. E isso, de acordo com a história, Sara, surgiu lá na era de Constantino, né? Com a ideia do celibato, que cada dia da semana foi aí que surgiu essa questão do sexo no sábado. Eu sei que eu não lembro bem detalhes, tem um bom tempo que eu estudei, mas, tipo assim, na segunda-feira não podia fazer sexo por isso. Na terça-feira era dia de adorar o sol. Domingo era dia de adorar o sol. Eu sei que quando chegava no sábado é dia de adorar a Ave Maria. Então, ou seja, nenhum dia da semana podia se relacionar sexualmente. Isso surgiu, né, de acordo com a história, nesse período. E vem passando aí de gerações em gerações e a pessoa traz aí para a vida hoje, né? Muitos usam aquele verso, eu esqueci onde está agora, minha memória falha aqui, mas o contexto é: não faz nada em busca do seu próprio interesse. É o principal verso que eles usam, né? Então, no sábado, nós sabatistas acreditamos que é um dia de ajudar o próximo, não é um dia de você estar indo trabalhar, é um dia diferente onde você vive em função de servir o Criador e servir o próximo, né? Só que assim, a gente sabe que no decorrer da história, né, teve muito fanatismo nisso, né? Eu lembro que outro dia uma pessoa argumentando comigo, mas quando eu vou fazer sexo, eu suo, né? Eu gasto muita energia e não pode fazer isso no sábado. Eu falei assim, me diz uma coisa, quando você vai para a igreja andando, se você não tiver carro, você não vai suar, você não vai gastar energia? Então, assim, é uma coisa bem complicada, entendeu? Eu falei assim, outra coisa, gente, o sexo foi criado por Deus, gente, para proporcionar prazer, para aumentar a intimidade do casal. É uma celebração, gente. Você não vai para uma relação sexual com um objetivo egoísta. Não é o prazer pelo prazer. Não é esse propósito, né? É algo diferente. Então, assim, sabe que na essência, Sara, o que é que falta? Compreensão do verdadeiro plano de Deus para o sexo. A essência é essa. Então, há, de fato, uma má compreensão quanto a isso, e isso vai gerando, né? Vai gerando ideias pessoais, os tabus, as crenças, e a gente vai tentando trabalhar, mas é uma tarefa bem árdua, viu? É verdade, é verdade. Mas eu achei tão engraçado quando você falou, né? Mas como que você vai andando para a igreja e você não transpira? É exatamente a dificuldade que, no geral, as pessoas têm realmente de interpretar. Quando a gente tira até essa conversa nossa aqui, se uma coisa que você falou foi tirada do contexto, dá um problema, desanda tudo. Alguma coisa que eu falei aqui pode gerar a maior confusão do mundo. Imagina, né? Tirar isso da Bíblia. O tanto que o texto fora do contexto realmente traz prejuízo, né? Então, eu acho que a gente precisa voltar mesmo para o texto, né? O que realmente está falando, né? E, Sara, eu nem sei se está aqui, para aqueles que querem estudar, se dedicar, tem um livro, ele é bem grosso. Deixa eu pegar bem aqui. Como é casa, ele tem pastor, né? Tem muito livro. Gente, ó, enquanto isso, a Ediomara lançou esse livro, Conversa Íntima. Tive o prazer de receber aqui em casa. Estou amando. Ainda quero ler tudo rapidamente, porque tem muita coisa boa aqui. Eu tenho que te passar algumas atualizações, viu? Sobre o sexo oral mesmo, não tá atualização aí desses 3 versos, viu, Sara? Tem algumas atualizações, né? Porque olha que legal, ó. Sexo oral e sexo anal. Porque, assim, se você for pesquisar, né, aí no Google, pode fazer qualquer pesquisa. Possivelmente você não vai encontrar essa atualização por escrito, porque é uma atualização nova. Nós pegamos esse livro, mandamos para especialistas, né, teólogos, estudiosos, para fazer uma análise, né, para a gente poder dar uma atualizada. Então, é a atualização. Então, com relação ao sexo oral, né, aqui o que está escrito, a gente fala que a Bíblia não fala. Só que agora a gente sabe que a Bíblia já fala sobre isso, né? Então, é uma atualização. Outra atualização também é sobre o sexo oral, anal, né? Lá a gente está falando que a Bíblia fala sobre sexo oral e a Bíblia não fala diretamente sobre sexo anal, tá? É um equívoco, Ó, pra você ver como a gente está ainda crescendo nesse aspecto, né? É uma interpretação de um verso
fora do contexto, né? Que Exato. lá em Coríntios fala sobre a homossexualidade, não fala sobre sexo oral. Então, hoje, a maioria dos teólogos, né, dos estudiosos, aí, dos pastores, ainda usam esse verso de Coríntios, não, de Romanos, infelizmente, fora do contexto, tá? Atualização Aqui para vocês. tá, uma colega, né, uma pessoa que também é sabatista, falou: olha que interessante, sou sabatista e honro a Deus tendo relação sexual com meu esposo no sábado, né? Olha aí. De É comum uma honra acordo. mesmo a Deus. De comum acordo. Então, olha que bom, né? A gente poder Isso é usufruir, importante, né? desfrutar de algo que foi preparado mesmo para o prazer, para honrar. Tem até um pastor aí que fala, né? Quem não faz sexo depois de casado não está honrando a Deus, né? Então busca ajuda, busca ver o que está acontecendo, né? Porque é uma forma assim de agradar a Deus, né? Ediomara, você quer deixar mais alguma coisa para nós? Porque é um assunto que a gente poderia ficar aqui, ó. Mas eu já quero deixar um convite para você. Nós vamos organizar de você trazer um módulo para nós, para falar do livro, para falar de sexualidade cristã lá no nosso curso de sexologia. Você topa? Na hora! Então depois nós vamos conversar mais sobre isso. Tá bom? Será uma honra, Sara. Muito bom. Ó, o que mais que você quer deixar? Tá. Pode falar. O que mais você quer deixar assim para nós? Comentário, olha a grossura desse livro, né? Acho que são 6 para você que quer estudar mais sobre a Bíblia no geral, né? E também alguns aspectos da sexualidade. Que esse livro aqui, ele pega cada verso da Bíblia e ele vai falando sobre aquele verso que traz todo o contexto histórico. É muito interessante. É uma Bíblia comentada. É comentário bíblico adventista. Aí aqui eu acho que acho que esse é de 2 livros para você ter noção. É bem legal. Mas esse aqui, gente, ele é bem acessível, tá? É uma dica fantástica. A Igreja Adventista tem um projeto chamado Escola Sabatina. Então, a cada 3 meses, eles preparam, né, uma lição para que você, todos os dias da semana, você estude. Toda semana tem um tema e nessa semana você estuda, né, um assunto desse tema. E esse livro aqui falou sobre... Olha pra você ver que projeto lindo da igreja. Eu achei o máximo. Eu falei assim, gente, que delícia. Perceber o quanto a igreja está se atentando, né, a essa área da sexualidade. Então, eles prepararam esse manual, ó. É bem fininho, fantástico, conteúdo maravilhoso sobre sexualidade. Eu sugiro que vocês adquiram. Eu creio que ainda há disponibilidade dele em algumas lojas, chamada Loja Cels, tá? SELS. Na sua cidade, cidades grandes tem. Toda cidade grande tem Cels. Onde tem escola adventista, tem Cels, tá? Você pode estar procurando. Ou você pode estar adquirindo o e-book dele, que não chega nem a R$ 15, eu acho. É bem baratinho. Eu posso até estar colocando lá no nosso grupo, viu, Sara? Sim, de interação do curso. E você que não é do curso, me procure no privado, eu mando o link para você, eu posso estar te ajudando nesse aspecto. Gente, pensa uma preciosidade de conteúdo, vai agregar muito. Deixa eu só te perguntar uma coisa antes da gente concluir. Você é da Igreja Adventista, certo? Uhum. E aqui, qualquer pessoa de qualquer linha cristã pode adquirir o seu livro, ou tem algo, é só pautado na Bíblia, ou tem mais coisas da Igreja Adventista? Não tem nada específico da Igreja Adventista. Da igreja, entendi. Tanto que em nenhum momento a gente aborda a igreja, né? É um livro que foi escrito para o público cristão. No geral. E não cristão também, né? Porque minhas pacientes têm adquirido, porque o conhecimento aí é para todos nós, né? Como você falou anteriormente, né? Aquele que não é cristão, mas vem de uma educação cristã que interfere muito aí na sexualidade. Muito bom. Ó, tem uma pessoa falando, ó, tem gratuito no site da CPB. O que é CPB? Olha, então já está gratuito, gente. Já, porque passou, nós estudamos junho, julho, agosto e agosto, se eu não me engano. Foi isso aí. Então já está gratuito. Olha, pode CPB baixar. É o quê? Fala pra gente. É Casa Publicadora Brasileira. Ah, eu tenho um PDF. Já que está liberado lá, eu posso mandar o PDF para vocês. É Casa Publicadora Brasileira. Então a gente entra e olha isso.
para quem quer usar para si e para os profissionais que querem entender um pouco mais sobre sexualidade da pessoa cristã, vamos colocar assim, né? Porque realmente cada público tem a sua especificidade. Então, a gente tem que aprender a falar, abordar, entender como que o universo cristão funciona para a gente atender melhor os nossos clientes também. Ediomara, muito obrigada pela sua presença, viu? Quero saber mais, quero que você venha contribuir com a gente também. Os alunos estão pedindo muito, porque na nossa clínica social da Facex, tipo assim, de 10 pessoas, 7 são cristãs. Então, a gente tem que saber mais sobre esse conteúdo. Então, vamos continuar conversando sobre isso, que vai sair coisa boa. Gente, sigam a Ediomara. Olha, eu já deixei o arroba dela aqui, é ediomara.ame-se mais. Olha só, ame-se mais. Tá bom? E quem tá aí assistindo pela Ediomara, siga aqui o Família e Sexualidade também. Bom, Ediomara, obrigada. Deixa eu só te perguntar uma coisa antes da gente finalizar. Você já é fisioterapeuta pélvica, já é sexóloga, palestrante. Por que você buscou o nosso curso da sexologia e como que está sendo para você? Ai, gente, foi o achado dos sonhos. Porque eu queria um curso que me preparasse para atuar na psicoterapia sexual. E eu decidi fazer psicologia para poder conseguir, né, ter todo esse conhecimento para poder atuar. Comecei, inclusive, a fazer psicologia, só que a demanda com a maternidade, que é a minha maior prioridade hoje, acabou, assim, ficando muito sufocada. Eu falei assim, não, essa não é a minha prioridade no momento, vou deixar mais para frente. Mas eu não parei de pesquisar, porque como eu sou sabatista, então eu tinha muita dificuldade com as pós-graduações, com os cursos em função do sábado, né? Sim. E eu falei assim, eu ficava orando, Senhor, por favor, envie. Eu não sei exatamente como eu te encontrei, Sara. Eu não sei exatamente, mas foi o melhor achado da minha vida. Aí eu entrei em contato com acho que foi a Andréia, que tem o Despertar da Sexualidade, aquele jogo. É a Andréia? É a Dulce. É a Dulce. Eu entrei em contato com a Dulce. Que bom! Aí, eu lembro como eu te achei, através da Ariane, da sexóloga Ariane. Sim. Eu conheci, eu não sei como eu cheguei a ter ela, e eu estava, tipo assim, ela vendo alguns cursos. Então, todo mundo que era ela é nossa aluna também. Eu corria, seguia e corria para saber onde tinham se formado e tal. Aí eu fui, percebi que tinha uma postagem dela. Aí eu fui, cliquei. Aí foi assim que eu te encontrei. Aí eu encontrei a Dulce. Aí eu falei assim, como eu não conhecia, a gente fica inseguro, né? Eu falei assim, Dulce, eu percebi que você faz o curso de formação em sexualidade da Fasex. O que você acha? Aí ela teceu de elogios. E logo depois aí eu entrei em contato com você. Aí eu assisti a semana, né? Eu falei assim, não, ela realmente é maravilhosa, eu tenho certeza que o curso vai ser uma bênção. Aí me organizei, graças a Deus entrei nessa turma e estou simplesmente amando. Eu estou meio atrasada nas aulas, mas eu estou correndo contra o tempo. Estou adorando, não vejo a hora de poder atender a demanda, atender minhas pacientes, minhas queridas seguidoras, de uma forma assim, muito mais específica. Essa é a nossa missão, gente. O povo está sofrendo, as pessoas precisam de ajuda e a gente precisa de profissionais capacitados, né? Ediomara, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua entrega. Amei aqui o livro. Gente, quem quiser, então, adquira, Conversa Íntima. Sem contar, vocês não estão entendendo o tanto que o livro é lindo. O livro é lindo, gente, o design. É um livro que você dá vontade de ficar realmente lendo. E tem histórias reais de mulheres, né, que vocês trazem. Achei muito interessante. Olha que delícia, gente. É muito lindo. É muito feminino, né? Nossa, cara da mulher. É verdade. Minha linda, um beijo, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Sigam aí ediomara.ame-se mais e siga aqui o Família e Sexualidade. Beijo, pessoal. Beijo, seguidoras lindas, um beijo. Alunos, queridos alunos da turma também, um cheiro, viu? Muito bom ter vocês aqui. Sara, obrigada. Cheiro. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada.